Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, fique bem informado a partir de agora com os principais destaques de Linhares e região. Está no ar o Sim Notícias e você vai ver na edição desta segunda-feira. Polícia Civil investiga a morte de homem executado a tiros no bairro Planalto durante o final de semana. Confira um balanço da Lidera Agro, a feira do agronegócio que atraiu milhares de pessoas ao Shopping Pátio Mix em Linhares. Linhares passa a contar com mais um deputado estadual na Assembleia Legislativa a partir desta terça-feira. Confira as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. A história de vida de Dona Wanda Nunes Soneguete, registrada em livro autobiográfico. A história dessa linharense você confere numa entrevista no último bloco do Sim Notícias de hoje. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você que está na Grande Vitória e sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Antes da gente iniciar as informações de hoje, você está vendo essa foto aqui, ó, mostrando o Rio Doce, né, o cais do Porto ali, foto enviada pelo pessoal da Serliges, né, pela diretoria da Serliges, a seccional regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. A gente está no mês de agosto, né, celebrando os 218 anos de história de Linhares. E todos os dias nós vamos colocar aqui uma foto diferente mostrando Linhares na história, né, homenageando a nossa cidade. A polícia está investigando mais um homicídio aqui na nossa cidade de Linhares. Um homem de 35 anos foi morto a tiros no bairro Planalto durante o final de semana. Por volta das 5 horas da manhã do último sábado, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na Avenida José Rodrigues Carminati Baquete, no bairro Planalto, em Linhares, para socorrer um homem que havia sido baleado. Quando chegou no local, a equipe constatou que a vítima estava sem vida e acionou a polícia militar, que fez a guarnição do cadáver até a chegada da perícia da Polícia Civil. Trata-se de Flávio Azevedo de Souza, de 35 anos, conhecido pelo apelido de Xará, que teve o corpo recolhido ao Serviço Médico Legal da cidade de Linhares. Uma das versões dadas por moradores e que podem ajudar nas investigações é a de que Xará estava andando na referida avenida quando um indivíduo de bicicleta se aproximou dele e fez vários disparos de arma de fogo, e a vítima morreu no local. Uma outra versão diz que 3 homens em 3 motocicletas diferentes cercaram Xará e um deles fez vários disparos de arma de fogo. Foram levados da vítima anéis, cordões, droga e outros pertences, deixando somente o aparelho celular e os documentos. Flávio era presidiário. Havia deixado a casa de detenção do município há cerca de 6 meses. De acordo com dados, ele teria envolvimento com o tráfico de drogas e residia sozinho no bairro Nova Esperança, mas era do município da Serra. A perícia constatou que Flávio foi atingido por 4 disparos de arma de fogo, disparados de uma pistola calibre 380. Os disparos atingiram a cabeça 3 vezes e um dos tiros atingiu as costas da vítima. A polícia começou esta segunda-feira investigando mais este homicídio. Quem souber de alguma informação que possa ajudar os policiais a chegar nos autores do crime, deve entrar em contato com os números 190 e 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. E Linhares passará a contar com mais um deputado na Assembleia Legislativa a partir desta terça-feira, dia 14. Luiz Durão, do PDT, voltará a assumir a vaga deixada pelo deputado Rodrigo Coelho, que foi escolhido para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Na atual legislatura, Durão já havia ocupado o cargo em lugar de Coelho, que tinha deixado as funções na Assembleia para comandar a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. Agora, o deputado linharense cumprirá o restante do mandato até o dia 31 de janeiro de 2019. Chegou a hora de a gente conferir as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. As vagas são para agente de vendas, assistente de vendas, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, pessoa com deficiência, confeiteiro, cozinheiro, mecânico de automóveis, técnico em nutrição,
técnico em segurança do trabalho. Os interessados podem comparecer à agência do Cine munidos dos documentos pessoais e um comprovante de residência. O Cine fica na Avenida Governador Lindenberg, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira de inverno em nossa região. A terça-feira será com poucas nuvens em quase todo o Espírito Santo e sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 17 e 27 graus. Colatina com mínima de 16, máxima de 28. Em São Mateus, variação entre 19 e 26. E em Vitória, mínima também de 19 e máxima de 27 graus. Depois do intervalo, você confere um balanço da Lidera Agro, a feira do agronegócio que movimentou o shopping Pátio Mix no último final de semana. Daqui a pouquinho. Milhares de pessoas passaram pela Lidera Agro, instalada no estacionamento do shopping Pátio Mix no último final de semana. A Rede Sim acompanhou de perto e você confere na reportagem. A Lidera Agro mostrou que, com inteligência, é possível surpreender o homem do campo investindo pouco. Novidades no setor foram apresentadas para o público participante, que chegou à marca de milhares. Para os cultivadores de mamão, por exemplo, a novidade estava na embalagem, mais resistente e com vários outros benefícios. A gente expõe as redinhas para a proteção da fruta que a Jong fornece, que dá mais durabilidade à fruta no transporte, para não haver o desperdício. Para os cultivadores da banana, dê só uma olhada nessa estratégia de proteção do fruto, tão consumido no mundo todo. O babador é uma inovação da nossa empresa, que é para não gerar atrito na fruta, para ter essa mais durabilidade e proteção mesmo. Além disso, a exposição revelou que o agricultor precisa escolher certo o adubo, na medida correta, para ter sucesso. Sim, hoje para você produzir qualquer cultura, ou qualquer sucesso, você necessita de uma análise de solo. Partindo da análise de solo, nós podemos indicar o melhor adubo, onde podemos até definir uma produção esperada. E também, partindo disso aí, questão de fitossanidade da cultura, nós podemos fazer controle de pragas e doenças, onde podemos evitar algum dano à lavoura que pode ser causado posteriormente por uma praga ou doença, onde nós podemos até alavancar um pouco mais a produção esperada. A Lidera Agro foi assim. Muita informação, novidades e oportunidade de fazer bons negócios. Foram comercializados tratores com tecnologia de ponta, carros populares e de luxo, máquinas agrícolas com facilidades para quem é agricultor. Iago Luque Fabre, estudante de agronomia, visitante da feira, falou sobre sua impressão do evento. E aqui a feira é um local importante, pois é o lugar que circula informação. O nosso estado está carente aí de mais informação para o desenvolvimento cada vez melhor do nosso estado e municípios em gerais. Douglas Peruc é produtor rural. Afirmou que a feira é uma grande ideia. Estou achando muito bom, é algo que precisa, até mesmo para o produtor ter oportunidades de negócio, de poder visitar as estandes que tem aqui, de poder fazer bons negócios. Eu tenho que parabenizar o Franco, secretário de Agricultura, pela visão dele, pelo empenho dele. Não deve ser fácil para organizar tudo isso. Para mim, como produtor, está sendo, na verdade, muito bom. Eu vou fazer negócio, vou comprar adubo, inclusive, fui agora ali nas empresas que oferecem adubo. Para mim está sendo muito bom, muito produtivo. E agora a gente confere como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 392 a saca. Arábica 7, R$ 361. Conilon tipo 7, um pouco mais valorizado. Está cotado em R$ 315 a saca. Confira os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Linhares na Copa Espírito Santo 2018. O jovem time do Linhares, com base na equipe de juniores, empatou com o São Mateus no último final de semana. 1-1 no estádio Sernambi, em São Mateus. Este foi o primeiro ponto marcado pelo Linhares na competição.
É bom lembrar que o representante de nossa cidade só tem jogado fora de casa, já que não acertou mando de campo aqui na cidade. Bem, gente, nós podemos avaliar o empate do Linhares Futebol Clube como ótimo resultado, principalmente porque a base é de garotos dos juniores e o time, mais uma vez, jogou fora de casa e todos sabem que não é fácil enfrentar o São Mateus no estádio Sernambi. Infelizmente, os garotos estão pegando experiência, não no amor, que é entrar gradativamente no time, já pronto, com todo o carinho dos atletas mais experientes, não é isso não. Os garotos estão aprendendo na dor e não merecem. Sobre a situação do Campo da América, não poder ficar à disposição do único representante do nosso futebol profissional, só Adalto Meneguzzi, presidente do Linhares, e Serginho, representante do América, podem explicar. Inexplicável é uma área doada ao América no passado, ainda com associados, não ser utilizada para o objetivo da doação, ou seja, ficar disponível para a prática do futebol. Ninguém joga lá, nem futebol amador, nem jogos da própria prefeitura, nem ninguém. Não nos cabe culpar também ninguém, mas só chegar a uma conclusão. O objetivo da doação de um terreno que já foi público não está sendo cumprido. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, o nosso bate-papo é com a dona Wanda Soneghetti Nunes, professora aposentada, que está lançando o seu livro autobiográfico, né? Contando toda a sua história, toda a sua trajetória, ela que completa nesta semana 88 anos de vida. O bate-papo é daqui a pouquinho. Minha gente, nesse último bloco eu vou conversar com a professora Wanda Soneghetti Nunes, né? Estou aqui com o exemplar do mais novo livro dela, é uma autobiografia, onde a professora Wanda, uma pessoa muito querida aqui em Linhares, né? Professora já aposentada, foi diretora de escola, tem uma história muito bonita, né, de engajamento nas questões sociais e religiosas aqui do município. E nós vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre esse trabalho, porque a dona Wanda completa nesta semana seus 88 anos de vida. Tudo bem, dona Wanda? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria recebê-la aqui, viu? Para mim também é um grande prazer estar aqui. Tá, joia. Dona Wanda, como é que surgiu a ideia, então, de registrar a história de vida num livro? Isso eu imagino que já vem de um tempo já essa ideia, né? Vem. O problema é o seguinte, a gente vive num mundo que quase todo mundo, principalmente mulheres, é um desespero. Tudo bota elas para baixo, tudo, como é que chama aquela doença que agora inventaram? A depressão. Depressão, né? Essa depressão e tudo mais. Então eu pensei que eu passei tantas nesta vida, tantas, e nunca prestei atenção nisso. Meu problema é amar a Deus, Deus me mostra o caminho, se eu caio, Deus me dá a mão e eu levanto mais forte do que antes. Olha que bacana. E a dona Wanda, eu fiz questão de convidá-la aqui, porque o aniversário é no próximo dia 16, né, dona Wanda? Sim, quinta-feira. 88 anos de vida, sim, né? Dona Wanda, eu sei que assim, a história é muito longa, né? Aliás, não está tudo aqui no livro, obviamente. Né? O que a senhora destaca assim, como pontos principais na sua vida? Eu sei que a senhora foi professora e começou a lecionar muito nova, né? Bem jovem ainda, bem né? jovem. Como é que foi essa história? A minha história de professora foi na minha época, não tinha opção. Eu precisava trabalhar. Certo. Não podia ficar com a minha família, que aí neste livro você vai entender por quê. Então eu tinha que trabalhar. E a gente não podia trabalhar em outra coisa porque mulher não era aceita em nada. Então eu tinha que dar aula e pronto. A liberdade que se tem hoje não tinha naquela época, não, né? Não, a mais complicada. Não tinha. E aí a senhora correu atrás, estudou e muito nova já começou a lecionar. Batalhei, consegui dar minha aula e depois que eu comecei a lecionar, senti uma atração enorme pelo esse trabalho. É um trabalho lindo porque a gente está criando, formando cidadãos neste país. Muda a vida de uma pessoa, né? E assim aquelas experiências que eu tenho, ia passando para meus alunos. Olha que bacana, que exemplo de vida, né, gente? Hoje eu encontro meus ex-alunos já
quase avô ou avô, e eles falam para os filhos, para os netos, se você tivesse uma professora dessa, você seria diferente. Pois é, eu ganhei já o meu exemplar aqui, né? Mas a dona Wanda aqui nas primeiras folhas, né? Nas primeiras páginas, já pude perceber, a senhora nasceu em Biraçu, né? No distrito de Acioli, não é isso? Acioli, Em 1930. E aí, bem jovem, né? A sua família veio aqui para o município de Linhares. São José. Lá em Desengano, né? Desengano. Uhum. E ali a senhora foi crescendo e enfim, a partir dos 15 anos começou esse amor, essa paixão pela sala de aula. Justamente. E não parou mais, né, dona Wanda? Não. Eu, quando fui para a escola, eu tinha 7 anos, na escolinha lá que a gente andava pelaquela mata, 1 hora de distância pela mata dentro. Hein? Mas quando eu fui para lá, minha mãe dava aula em casa para a gente, ensinava a gente. Cheguei lá, já sabia ler tudo quanto era livro. Olha aí. Com 7 anos. Olha que bacana. Se eu fosse dessa época, eu ia muito longe. É que no meu tempo não tinha desenvolvimento nenhum. Não tem a facilidade que tem hoje, né? Não, é muito difícil. Pois é, e aí o livro vai contando toda a trajetória de maneira cronológica, né? A passagem pela senhora lá pela Fazenda São José, lá em Desengano, depois tem a história do Córrego Francês também, né? Tem. Onde a senhora passou um período. Tem a história de João Neiva, onde eu fui estudar, depois tem a história do concurso aí, que dá muita coisa aí para A senhora foi professora efetiva do Estado, né? Do Estado. Do Estado. Muitos anos trabalhando pelo Estado. Muitos anos. Uhum. Que bacana, gente. A dona Wanda, então, veio para Linhares. A senhora, depois dos 20 e poucos anos, acabou se casando, né? Se casando, teve quantos filhos, dona Wanda? 7. 7 filhos. 7. Hoje alguns já são até avós, né? Já tem até... O José Mário já é Já tem neto. Tem 2 netinhos, 2 bisnetos. Que legal. Bom, e aí a senhora aqui em Linhares, eu sei que a senhora, além da sala de aula, do amor, né, a paixão por ensinar, a senhora teve um engajamento muito forte nas questões políticas, sociais e religiosas também, né? Com certeza. Aliás, os católicos aqui da cidade, né, quem tem uma caminhada na igreja católica, sabe da história da dona Wanda, né, por várias comunidades aqui. Eu sou ali de Jardim Laguna, comunidade de Santa Terezinha, tem um carinho muito especial pela senhora, que a senhora fez um grande trabalho ali, né? Fiz. Pois é, dona Wanda. O povo é muito amável, gente boa, viu? Dona Wanda, se a gente for pegar assim, aquele mundo, né, que a senhora vivia, aquela realidade dos anos 40, 50, depois nós vamos falar inclusive até da festa pela inauguração da ponte Getúlio Vargas, ela estava lá, já estava casada inclusive, né? Já estava grávida da primeira filha. Da primeira filha já, que maravilha, né? As coisas mudaram muito, né, dona Wanda? Muito, muito. O que a senhora destaca assim que a gente perdeu em relação ao que era antigamente, que hoje as pessoas realmente deixaram perder no tempo, assim? Que a senhora sente? Em se falando de pessoal, há muita diferença. Hoje há uma liberdade fora do comum. Exacerbada mesmo, né? Que as pessoas já não têm mais aquela organização de vida, né? Não pensa assim, eu não posso fazer isso porque vai me prejudicar, entra de cara e depois sofre, né? Acaba não pensando nas consequências, né? Justamente. A senhora sente que está faltando mais respeito de pessoa para pessoa hoje? Às vezes os pais, os que não estão mais organizados para poder dar exemplo para os filhos. Família hoje está meio diferente daquela época. Aqueles que procuram a igreja, que são enganjados na igreja, é diferente. São pessoas legais, os filhos são obedientes, respeitam. Mas aqueles que talvez só vai lá mesmo para rezar um Pai Nosso, ou vai só assistir uma missa, nem sabe o que é a missa. Acaba por se perder, né? Pois é, gente, ainda falando do livro, dona Wanda, a trajetória como professora, engajada nas questões políticas, como eu falei, acompanhou várias eleições para prefeito do município. Eu estava lembrando aqui, Senatílio Perim, quem mais a senhora citou? O doutor Emir. Emir de Macedo, né? E o Samuel Batista Cruz, enfim, né? Foram prefeitos aqui do município, ela participou ativamente e deixou essa história. E está aqui um resumo, na verdade, né, dona Wanda? Porque não dá para falar de tudo, né? Não dá.
Dona Wanda, agora com relação àquela grande festa que foi a inauguração da ponte Getúlio Vargas. Até então, para atravessar o Rio Doce era uma mão de obra danada, né? Eu atravessei aquele Rio Doce muito em balsa. Era tudo na balsa. A gente vinha lá de Guaraná para cá e o carro era colocado em cima da balsa e a gente atravessava junto com o carro. E o rio era violento, né? Era enorme, era um rio lindo. Vou falar do Rio Doce, é triste a gente ver agora. Eu tenho uma amizade enorme com aquele rio, que parece que é meu amigo. Passo lá, eu grito para ele: ô meu amigo Rio Doce, mostra para esse povo que você ainda está vivo. Pois é. E a senhora citou a ponte Getúlio Vargas, foi uma grande festa, a senhora? Foi uma grande festa, aquilo foi maravilhoso, porque aquele presidente era um homem que trabalhava a prol do povo brasileiro. Então ele viu que precisava de uma ponte e fez aquela ponte ali. Pois é, infelizmente na história acabamos deixando perder, né? A ponte acabou... Podiam ter restaurado, conservado, para ela ficar a vida inteira ali, um espelho, assim, como é que se diz? A história do município mesmo, né? Pois é, a ponte leva esse nome, né, Getúlio Vargas, em homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas, que esteve na inauguração, um fato realmente histórico, né, para o município de Linhares. Justamente, né? Aquela época ainda mais, né? Muitos anos atrás, que presidente não ia sair assim para ir num lugar igual Linhares, uma distância dessa. Pois é. Hoje não, hoje já tem até aeroporto. Está tudo mais fácil, né? Está mais fácil. E a ponte naquela época trouxe um desenvolvimento enorme, né? Aí as coisas melhoraram muito, né? Muito. Dona Wanda, se a gente for pegar assim, nessa história de vida da senhora, né, desde 1930 lá, do seu nascimento lá em Ibiraçu, e a gente for fazer um apanhado geral e trazer para os dias de hoje, o que a senhora considera assim, na sua trajetória, que a senhora sente orgulho e saudade, assim, né, de lembrar das coisas que a senhora já passou na vida, da sua... Eu tenho saudade do tempo em que a gente podia ver a natureza perfeitamente linda como Deus fez. E hoje ela está toda saturada, toda degradada e também as amizades como a gente tinha. Olha, vê, quando eu vim morar aqui em Linhares, lá em Novo Horizonte, as crianças tinham liberdade, eles brincavam na rua, faziam brincavam de queimada, de pique. As meninas, junto com os garotos, não tinha nenhuma maldade. Os meus filhos, os maiores já tinham, os rapazinhos, eles faziam festa em casa quase todo fim de semana. O José Mário comprou um aparelho de som, e aí comprou vários discos de vinil. Aí colocava aquilo nos fins de semana. A festa era ali mesmo. Até tarde da noite. As mães não importava porque estavam em boa companhia e tudo mais, né? As orações que a gente fazia nas casas parece que o povo tinha mais fé. Juntava muita gente. Porque quando eu vim morar no Novo Horizonte... Chamava as populares antigamente. As casas populares. Aí... Eu sempre tive o costume de rezar em casa com a família. Então eu juntava a família toda à noite para fazer o terço, para cantar o hino de Nossa Senhora, principalmente no mês de maio. E aí os vizinhos ouviram, foram perguntar a mim se eles podiam também participar. Olha aí que legal. Aí começou a participar todo mundo e depois, então, eles pediram para rezar nas casas deles. Então a gente marcava assim cada dia numa casa. Aquela novena casa enchia, ali, né? Era lindo. Não tinha igreja, não tinha nada. Nós começamos a rezar ali perto da igreja, numa garagem que tinha ali. Começamos a fazer igreja ali. Jardim Laguna, por exemplo, Santa Terezinha surgiu ali com a senhora. Também, Puxou a turma ali e falou, vamos embora. E a comunidade acabou se erguendo. Que maravilha, gente. É uma história que renderia aqui horas de bate-papo, né? É muito bom saber, conhecer um pouco a história da Dona Wanda. Mas, enfim, o resumo de toda essa história está aqui nesse livro. Aliás, quem quiser adquirir, de repente, conhecer um pouco da história, vai ter oportunidade também, né, Dona Wanda? Vai estar disponível aí muito em breve. O livro é barato, é R$20. Olha aí, né? Quem tem esse amor pela Dona Wanda, a professora Wanda, professora de muitos aí, né?
vai se lembrar das histórias e pode entrar em contato com ela para adquirir o livro. Eu já ganhei o meu exemplar, estou feliz da vida aqui e agradeço. Uma Amiga de Jesus. Essa ligação da senhora com o religioso vem desde pequenininha mesmo, Desde pequenininha. Começou com a minha mãe. Nós morávamos lá naquele centro de mata e então as pessoas adoeciam e ela ia visitar, rezar e tudo mais. Quando alguém morria, quando estava muito doente e essas coisas, e eu acompanhava. Que bom. E aí me surgiu o gosto pelo trabalho religioso. Pois é, e ela com 88 anos já completando, né, estava me contando, faz tudo, gente, vai ao banco, resolve suas coisas, cuida da casa, né, dona? Cuido, preparo a celebração para lá para o Jardim Laguna. Ela tem lá todo primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado, nós temos a reunião do apostolado todo final de mês, no último sábado do mês. Dona Wanda, eu estou muito feliz de receber a senhora aqui, vou ler o livro, tá joia? E quero agradecer a presença da senhora. Queria que a senhora falasse na nossa câmera aqui para quem está em casa, principalmente para os mais jovens, né? Hoje o mundo está oferecendo aí muitas oportunidades para os jovens, oportunidades boas até, mas tem algumas que não são tão boas, né? Com toda a sabedoria que a senhora tem, os anos de estrada, né? E a senhora pode deixar, que mensagem que a senhora pode deixar para quem está nos assistindo agora, sobretudo os jovens, né? A mensagem que eu quero deixar para vocês, meus jovens queridos, é que vocês continuem na igreja, como eu vejo tantos grupos de jovens, aqueles que ainda não aderiram, procurem esses grupos, porque a felicidade de vocês está aí, né, nesses grupos de jovens que estão se preparando para o futuro, para o casamento, para construir uma família, ficarem adultos, papai, vovô. Então agora é hora de vocês colocarem toda a sabedoria de vocês a serviço do Senhor, de Jesus, porque Ele é o nosso caminho, a verdade, a vida. É Jesus que nos dá tudo que nós temos neste mundo, porque sem Ele nós não somos nada, somos ninguém. Bacana. E também eu gostaria de passar para vocês o problema da natureza. Conserve a natureza, faça alguma coisa pelo nosso Rio Doce, porque é triste ver um rio que era o maior rio do Espírito Santo e está da maneira que está, morrendo. Então vocês têm muita força, jovens, muita força. Vocês podem se unirem e fazer o nosso rio voltar no que era. E eu tenho fé em Deus, de não morrer enquanto eu não ver esse rio jorrando água como antigamente. Que bacana esse bate-papo, dona Wanda. Muito obrigado pela presença da senhora, tá joia? Foi uma alegria poder conversar, mesmo nesses poucos minutos, mas deu pra gente... Mas eu também fico muito feliz, porque eu gosto de passar minhas experiências para as pessoas, né? E tem muito o que passar. Até que Deus me dê vida nesse mundo, enquanto eu puder ajudar a humanidade, eu ajudo. Tem muita sabedoria. Dona Wanda, quero desejar aqui um feliz aniversário já antecipado, né? Obrigada. No próximo dia 16, na próxima quinta-feira, ela completa os seus 88 anos de história, marcando aí com o lançamento desse livro, Diário de Wanda Soneghetti Nunes, Uma Amiga de Jesus. Obrigado pela presença mais uma vez. Se quiser comparecer lá. Vamos lá. Lá no Cerimonial Louvre. A gente vai lá, se Deus quiser. Vai aparecer lá. Obrigado, dona Wanda. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. Você de Linhares, região, continue interagindo conosco, deixe sugestões na nossa página no facebook.com/TVCim Linhares. Para rever esse bate-papo com a dona Wanda, é só acessar o nosso canal no YouTube, lá estão todas as nossas reportagens, vídeos e entrevistas. O telefone da redação, mais uma vez, aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, um excelente começo de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.